o Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, a Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A primeira questão que queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com o acordo sobre as condições do exercício de atividades das frotas portuguesa e espanhola em águas de ambos os países, que foi assinado, portanto, no Luxemburgo ano passado, que foi objeto de um decreto-lei. Bem, sei que isto é matéria dos negócios estrangeiros, mas penso que o Ministério do Mar, naturalmente, também intercedeu por este acordo. E queria referir mais concretamente a questão transfronteiriça do Rio Guadiana. Pelas queixas que nos chegaram, dizem as associações, os pescadores, que não foram devidamente consultados e referem que este acordo é prejudicial aos portugueses, portanto, aos pescadores e às associações. Por outro lado, uma queixa recorrente tem a ver também com a falta de fiscalização, nomeadamente da parte das embarcações espanholas, mas é muito, Sr. Ministro, portanto, parece que não, mas as pessoa sentem isto com muita acuidade e fazem-nos chegar frequentemente que há falta de fiscalização, que as embarcações espanholas atuam de noite, etc, etc. É um problema que consideramos que é grave e que o Ministério deverá atuar nesta matéria. Outra questão, a Sra. Ministra, tem a ver com o que se passa ainda com os viveiristas e mariscadores na Ria Formosa, mais concretamente em Olhão. Como se sabe, são muitas famílias que têm problemas gravíssimos, que se dedicam a esta atividade. Nós sabemos que a Ria Formosa continua poluída, não obstante termos uma nova etar, Faro, Olhão. São problemas estruturantes que o Governo, e juntamente com outras entidades, terão que dar a devida atenção, porque enquanto persistir o problema de poluição, nunca mais se resolverá aquela situação, mas o que eles também fazem-nos chegar é que são objeto de multas constantes, de comas constantes, tendo em conta o tamanho da ameixa de semente, tendo em conta o transporte em embarcações, tem que ter mais do que uma embarcação e a situação, do nosso ponto de vista, também é grave porque as pessoas estão revoltadas e, por outro lado, dizem que também não têm direito a qualquer fundo de compensação para colmatar o período de paragem de atividade. Para terminar, Sra. Ministra, outra questão relacionada com agentes, os pescadores que atuam na zona de Tavira, naquela zona de Cabanas, Tavira, Santa Luzia, Tavira. Dizem eles que necessitavam que a Doca Pesca fosse deslocalizada da Lota de Tavira para outro local. É uma reivindicação das comunidades pescatórias ali daquela zona. Por outro lado, também parece que existe atualmente um caminhão de refrigeração que assegura o transporte de pescado entre a Lota de Santa Luzia e a Lota de Olhão, e agora a Doca Pesca substituiu esse transporte por uma carrinha de caixa aberta com contentores sem refrigeração, e em que o transporte de pescado é feito de forma precária e em condições de salubridade e de garantia de chegar ao destino em melhores condições. Bem, sei que isto são questões, podem ser questões pequenas, comezinhas, mas diz muito respeito a estas comunidades que sentem muito este problema, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Por outro lado, no Porto de Pesca de Santa Luzia, portanto, dentro da Vira, estes cargos de pescado efetuam-se até às 11h30 ou a partir das 14 horas, por condicionantes vários, como sabemos. Os pescadores pedem que o horário de descarga seja alargado até às 12h30. Penso que o Sr. Secretário de Estado está de posse também destas informações e saberá do que estou a falar. E, finalmente, atualmente a folha de venda demora cerca de 30 dias a ser devolvida ao armador após a expedição do pescado para a Lota de Olhão, a partir da Lota de Santa Luzia. E os armadores e pescadores da Lota de Santa Luzia pedem que esse documento seja devolvido com maior celeridade e não terem de aguardar cerca de um mês. Portanto, eram as questões que gostaria que o Sr. Ministro pudesse responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra. Sr. Deputado, permita-me que eu comece por responder ao tema do acordo luso-espanhol, que é uma questão muito importante. O texto do acordo de 2018 é exatamente igual ao de 2014, em relação à parte transfronteiriça. Porque os acordos entre Portugal e Espanha estão construídos desde a nossa adesão com o seguinte racional. Há um acordo transfronteiriço no Guadiana e no Minho e há um acordo fora das 12 milhas. De acordo com a regulamentação da política comum de pescas, do regulamento de base, que está em vigor até 2022, e já agora isso também para esclarecer porque é que o acordo é assinado até 2022, porque tem a ver com o regulamento de base da política comum de pescas,
Fora das 12 milhas, a gestão é feita pela União Europeia, portanto é de livre acesso. O que é que Portugal e Espanha sempre têm mantido? Têm mantido um acordo em que os acordos transfronteiriços estão interligados com o chamado Acordo Continental. Isto é, há condicionantes de acesso da parte de embarcações portuguesas e espanholas fora das 12 milhas e há um equilíbrio também em relação ao acordos transfronteiriços. Mas eu queria dizer, portanto, o seguinte: estes acordos são exatamente, na parte transfronteiriça, exatamente iguais aos assinados em 2014. E o ponto da fiscalização, e quero sublinhar que ainda esta semana houve uma ação de fiscalização de parte da Polícia Marítima, esta semana e a semana transata, deve ser tratado. E, nesse sentido, o acordo tem também lá previsto uma realização de uma comissão mista, bilateral, envolvendo as administrações e os próprios profissionais, que se deverá, teoricamente, realizar anualmente. Nem sempre se tem realizado, mas que tendencialmente se deverá realizar anualmente. Nós vamos propor à parte espanhola que a Comissão Mista deste ano possa abordar este tema da fiscalização e controle para, dessa forma também, procurar garantir o melhor relacionamento possível entre as duas partes. Até porque estamos numa zona fronteiriça, como os senhores deputados sabem, sou eleito pelo Algarve, eu conheço bem o grande projeto de Vila Real de Santo António da Eurocidade, que é entre Vila Real de Santo António e Ayamonte. Nós já investimos para garantir também o transporte de passageiros e carros entre Vila Real de Santo António e Ayamonte. Portanto, este tema tem que ser visto também dentro desse quadro. Por outro lado, em sede de preparação deste acordo, quer em 2015, quer em 2016, quer no início de 2017, realizou-se o chamado COLEP. COLEP é o Comitê Luso-Espanhol de Pescas. Foram convidadas as associações a pronunciar-se por parte da Direção-Geral. E há associações que pronunciaram-se contra, com posição contra. Mas a questão que se coloca é muito simples para nós é esta. É assim, para baixar arrasto de bivalves, damos o quê? Mais licenças de crustáceos? Mais licenças de cerco? Quer dizer, portanto, vamos lá ver. O ponto que está aqui criado é um ponto muito de relação bilateral. E o que eu apelo é que o facto de estarmos no ano 2019 e de estarmos próximo de um período eleitoral não deve ser motivo para, digamos, criarmos aqui um tema sobre a questão da relação bilateral, que é uma relação saudável, desde logo, entre as pessoas de Vila Real de Santo António e Ayamonte. Quanto ao tema do Olhão, essa zona era uma zona C. Nós temos um programa muito exigente de monitorização dos moluscos bivalves. Foram considerados índices que levaram à interdição desse núcleo chamado Olhão 3. Estão em causa 160 lotes de pequenos lotes de produtores, de 103 titulares, ou cerca de 100 titulares. Desses, 11 são simultaneamente, portanto, apanhadores. Estamos a proceder a um levantamento para saber se têm também outras fontes de rendimento, nomeadamente a existência de outros lotes em outros pontos da ria. Porque esse é o ponto crítico que ali está sujeito. O IPMA passou a fazer também, em conjunto com a Associação de Viveristas, recolhas em cada 15 dias, e é uma questão de preservação da saúde pública. É isso que está em causa com esse ponto em relação ao chamado Olhão 3. Quanto à questão que relacionou com as embarcações, já fomos sinalizados, julgo que foi a Autoridade Marítima que levantou essa questão. Ainda necessariamente terá que se procurar encontrar uma solução de controle. Sr. Estado, agradecia que terminasse. Tenho uma outra resposta a Santa Luzia, mas não tenho tempo. Já direi no fim. Tem a palavra